Oi, oi, gente! Já estamos nos encaminhando aí para o encerramento do nosso curso de gerenciamento de recursos hídricos e hoje na aula 14 nós vamos falar sobre agência de água. Vamos nessa? Agência de água, o que é, o que faz e como funciona? Bom, pessoal, então ao longo das aulas anteriores, nós conhecemos dois dos três pilares fundamentais que sustentam o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Nós já falamos, então, sobre os comitês de bacia hidrográfica, que são órgãos colegiados compostos aí por representantes, tanto dos usuários da água bruta, quanto dos governos e também da sociedade civil de um modo geral. E ele é responsável pela tomada de decisão relacionada à gestão das águas em uma determinada bacia hidrográfica. Também conhecemos o SINGRE, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E é um conjunto de órgãos e colegiados que concebe e implementa a Política Nacional das Águas. Ele é composto pelas três esferas do poder. Vocês se lembram que nós comentamos sobre ele nas aulas anteriores? Então, em nível nacional, ele é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pela Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental e também pela Agência Nacional das Águas. Em um nível estadual, ele é composto pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e pelos órgãos gestores de recursos hídricos estaduais, que aqui no nosso caso é a SEMA, né? E aí, em um nível local, eles são compostos tanto pelos comitês de bacia hidrográfica quanto pelas agências de água, que compõem o terceiro pilar fundamental de gestão de recursos hídricos, e que é o tema da nossa aula de hoje, que é a agência de bacia ou agência de água, né? E a agência de água, a agência de bacia, ela é a entidade técnica e executiva que atua, então, em apoio à Secretaria do Comitê de Bacia Hidrográfica. E são elas, né, que devem subsidiar as decisões e as discussões técnicas sobre o planejamento e a gestão dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas. Elas são, então, conhecidas como o braço técnico do gerenciamento, tá? E ela assessora esses dois outros entes. Então, ela faz a ponte entre o Comitê de Bacia Hidrográfica e os órgãos reguladores, a SEMA, a ANA, tá? Tanto no exercício das suas funções, né? Quanto também no funcionamento rotineiro do comitê. Além disso, é a agência de bacia que apoia o sistema no exercício das funções técnicas, elaborando aí os estudos para a construção das propostas e também para a regulação dos usos. E é a agência de água também que executa, seja direta ou indiretamente, as ações estruturais ou não estruturais que estão presentes principalmente nos planos de bacia hidrográfica, tá certo? Então, essa figura, ela ilustra o sistema básico de gerenciamento dos recursos hídricos, destacando quais são os organismos encarregados aí da implementação no âmbito das bacias hidrográficas. Então, percebam que cabe ao Comitê de Bacia Hidrográfica definir as regras de uso e serviços, né? Enquanto as agências de água cabe prestar serviços para que essas regras sejam implementadas. E ao órgão regulador, ou a SEMA, que é o nosso caso aqui, cabe fazer cumprir essas regras, tá? Bom, então, em 2004, houve a criação de uma lei federal que abria a possibilidade para que organismos privados, desde que sem fins lucrativos, pudessem, então, exercer as funções de agência de água. E essa é a solução mais amplamente empregada nas bacias hidrográficas interestaduais do Brasil, tá? Só que para que essa possibilidade seja de fato legal, é necessário que exista um comitê de bacia hidrográfica integrado.
que é isso, gente? Vocês lembram que bacia hidrográfica interestadual são aquelas bacias que compõem 2 estados da federação? Então, vamos citar aqui como exemplo a nossa bacia hidrográfica do Rio Paraguai, né? Que ela está, então, em áreas dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, para que pudesse ser implementada um organismo privado executando as funções de agência de água para a nossa região hidrográfica do Rio Paraguai, seria necessário que houvesse um comitê de bacia integrado para a região hidrográfica do Rio Paraguai. E isso não é a nossa realidade, né? Nós não temos um comitê de bacia integrado para essa região. O que nós temos aqui são vários comitês que trabalham em subbacias dentro da região hidrográfica do Rio Paraguai, que é o caso, por exemplo, do Comitê de Bacia do Rio Sepotuba, do Comitê de Bacia da margem esquerda do Rio Cuiabá e tantos outros comitês, tanto no estado do Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, tá? Então, é por isso que nós não temos agência de água aqui no nosso estado, na nossa região, e também não temos implementado o instrumento de gestão que nós conhecemos em aulas anteriores, que é a cobrança pelo uso da água, tá certo? Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês, a agência de água ela tem como proposta ser o braço técnico do comitê de bacia, porque como a gente já sabe, o comitê ele é composto, né, pelos representantes, pelas partes interessadas, pelos stakeholders da gestão das águas. E não são todas essas pessoas, né, que compõem o comitê de bacia que têm habilitação técnica para execução dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Então, é por isso que entre as atribuições da agência de água estão aspectos técnicos, administrativos e também financeiros, tá? Então, as atribuições das agências de água, elas são locais, são técnicas e são multiespecializadas, tá bom? E aí, a Lei das Águas, né, define as agências de água como encarregadas das atividades operacionais do sistema. E aí, a Lei das Águas diz ainda que as agências de água cabe prestar os serviços necessários à gestão, desde o diagnóstico da situação presente, por intermédio do monitoramento e também da produção de informação sobre as águas, até o fomento de ações normativas ou executivas que foram deliberadas para garantir a manutenção dos usos múltiplos, tá certo? E aí as agências de água elas devem incorporar em sua rotina, né, de trabalho, a eficiência e na aplicação tanto dos recursos técnicos quanto dos recursos financeiros que estiverem à sua disposição, tá certo? Bom, pessoal, então analisando esse modelo proposto de 3 pilares fundamentais que sustentam toda a gestão das águas no Brasil, a gente pode se perguntar se não há a possibilidade de haver rivalidades entre eles, né? Entre a agência de água, entre o Comitê de Bacia Hidrográfica e os outros entes que compõem o SINGRE, né? O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E para que essa possibilidade seja minimizada, a Política Nacional de Recursos Hídricos foi concebida de modo a permitir que o Estado atue sobre os usuários, impondo respeito às regras de uso que foram deliberadas pelo comitê. E aí, para que isso seja cada vez mais integrado, né, para que eles consigam trabalhar de forma integrada, há a necessidade de que as pautas sejam comuns aos papéis reservados a cada um deles, né, tanto ao comitê quanto às agências e também aos entes que compõem o SINGRE, tá certo? Bom, então só relembrando, né, o SINGRE ele foi criado pela Lei das Águas, Lei 9433 de 97, e ele representa o atendimento de um comando que veio lá da Constituição Federal de 1988. E é ele o responsável pela implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, né? E aí na figura que eu vou mostrar a seguir,
é ilustrado esquematicamente as grandes funções de cada um dos organismos que compõem esse sistema, tá? Bom, então relembrando que a gente já comentou, inclusive nessa aula, né, a matriz institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ela é composta em escalas nacional, estadual e local, ou a nível de bacia, né? E aí a formulação e a deliberação sobre as políticas de recursos hídricos em nível nacional cabe ao Conselho Nacional. A formulação de políticas governamentais em nível nacional não mais cabe ao Ministério do Meio Ambiente, né, mas sim ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e o apoio aos colegiados cabe à Secretaria de Recursos Hídricos e à Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, assim como o apoio técnico e a regulação em nível nacional também está a cargo da ANA, tá certo? Aí, numa escala estadual, essa formulação e deliberação sobre as políticas de recursos hídricos, elas estão a cargo aí dos conselhos estaduais, enquanto as formulações de políticas governamentais estão a cargo das secretarias de Estado, né, Secretaria de Meio Ambiente do Estado. O apoio ao colegiado em nível estadual vem de órgãos de recursos hídricos e o apoio técnico e a regulação também vem de órgãos de recursos hídricos, tá? Que aqui no nosso caso são as secretarias ou as coordenadorias da SEMA, desculpa. E aí, em nível de bacia hidrográfica, a formulação e a deliberação sobre as políticas de recursos hídricos cabem aos comitês de bacia e o apoio aos colegiados cabem às secretarias executivas dos comitês de bacia ou às agências de água. E o apoio técnico e a regulação estão a cargo, em nível de bacia ou em nível local, estão a cargo somente das agências de água, tá certo? Importante a gente colocar que, apesar do nome parecido, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, não é uma agência de água nos moldes dessas que nós estamos vendo nessa aula e que foram inicialmente previstas, né, pelo inciso 5º do artigo 33 da Lei número 9.433 de 1997, tá? A ANA, ela se destaca pela abrangência nacional de atuação, pela competência na regulação dos usos em todos os corpos de água de domínio da União e pela responsabilidade de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Enquanto as agências de água atuam em área de bacia hidrográfica e não tem responsabilidade nenhuma na regulação dos usos, nem mesmo em rios federais, nem em rios estaduais, tá? E elas devem ser, então, as executoras ou as indutoras de ação de preservação, conservação ou recuperação dos recursos hídricos, tais quais estão contidas aí nos instrumentos de planejamento, tá? Tanto o enquadramento quanto os planos de recursos hídricos, tá certo? Bom, pessoal, então quais são as atribuições técnicas das agências de água? A atuação delas, né, deve priorizar a transparência nas ações, a robustez técnica e a prestação sistemática de contas à sociedade, tá? Algumas das principais atribuições das agências estão reunidas no artigo 44 da Lei das Águas, tais são elas: manter o balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos, manter um cadastro de usuários de recursos hídricos atualizado, né? Gerir o sistema de informação sobre recursos hídricos, promover os estudos necessários e elaborar o plano de recursos hídricos, propor ao comitê o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso preponderantes e propor valores a serem cobrados pelos usos dos recursos hídricos da região. Além disso, também são atribuições técnicas previstas pela Lei das Águas: propor o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso,
elaborar a proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do comitê, elaborar estudos técnicos sobre as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direito de uso de recursos hídricos, analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos da cobrança, celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências, além de efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos. O outorgante, vocês se lembram que é a pessoa, né, o empreendimento que solicita outorga de direito de uso de água, né? Bom, pessoal, então o exercício das competências dos comitês e das agências de água devem se manter autônomos dentro dos limites legais, né? Ou seja, o que é isso, né? Cada um deve cumprir o seu papel sem interferir no do outro. E qual que é o papel do comitê? Deliberar e propor, né? Vocês se lembram? E qual que é o papel, então, da agência de água? É executar essas ações, né? Sendo ela, então, o braço técnico do comitê de bacia. E essa relação entre esses organismos que determina o sucesso da gestão integrada na bacia hidrográfica, tá? Bom, então vamos conhecer aqui qual é a relação entre os organismos do SINGRE e os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Observando aqui o tema da nossa aula de hoje, que é a Agência de Água. Então, observem que no plano de recursos hídricos da bacia, a agência de água elabora, submete à aprovação do comitê e executa as ações previstas no plano. Agora, para o enquadramento dos cursos hídricos, cabe à agência de água propor alternativas e apoiar a efetivação da proposta aprovada. Aí, a outorga de direito de uso, cabe à agência de água a elaboração dos estudos para definição de regras de uso e para os usos não outorgáveis. Então, é a agência de bacia que vai liberar usos para não estarem passíveis a outorga na região, tá? Na bacia hidrográfica em questão. Agora, para a cobrança pelo uso da água, cabe à agência de água propor valores e mecanismos de arrecadação. Além disso, também aplica e gere esses recursos que foram arrecadados através da implementação desse instrumento, né? E aí, o sistema de informação sobre os recursos hídricos, cabe à agência de água implementar e gerir esse sistema dentro da bacia hidrográfica. Para que uma agência de água seja criada, é necessário que ela tenha a autorização do Conselho Nacional ou dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. E essa autorização só é concedida após a solicitação de um ou mais comitê de bacia. Então, tanto pode ser a solicitação de um comitê integrado, quanto a solicitação de diversos comitês de subbacias de uma região hidrográfica, tá certo? Além disso, a Lei das Águas, no artigo 43, também estabelece que a criação de uma agência de água está condicionada à existência de um comitê de bacia, ou seja, não existe agência de bacia se antes não houver um comitê de bacia, tá? Isso tudo para que seja assegurada a viabilidade financeira, para que seja possível a implementação do instrumento de gestão, cobrança pelo uso dos recursos hídricos, porque é essa cobrança que vai gerar subsídios financeiros para a sustentação financeira dessa agência, tá certo? Para que se crie, para que se implemente uma agência de água, é necessário que se cumpra algumas etapas. Então, a primeira etapa é que sejam viabilizadas as condições institucionais mínimas, né? Ou seja, a existência de um comitê de bacia ou mais comitês de bacia, né?
A segunda etapa são condições para a sustentabilidade financeira, então essa região precisa comportar a implementação do instrumento de gestão de recursos hídricos, né, a cobrança pelo uso da água. E a terceira etapa, então, é o arranjo organizacional de quem vai compor essa agência de água, tá certo? Aí a quarta etapa é a implementação e a elaboração de ferramentas de gestão. E aí na próxima figura a gente vai conhecer esquematicamente quais são os itens que contém cada uma dessas etapas. Então, observem que para a etapa 1 é necessário que haja existência de um comitê de bacia, a agenda estratégica de uma bacia e um plano de recursos hídricos, né, da bacia hidrográfica que possa dar subsídio para a implementação da próxima etapa, que é a segunda etapa, que para que se cumpra é necessário que haja mecanismos e valores de cobrança, a aprovação pelo comitê, e aí então a gente passa para a terceira etapa, que é o arranjo organizacional e a seleção do organismo. Então, uma vez cumpridas as etapas 1, 2 e 3, então passa-se pela aprovação dos conselhos de recursos hídricos e aí então o comitê de bacia hidrográfica, o organismo selecionado e o organismo contratante efetuam um contrato de gestão, instala-se a agência de bacia e aí então a gente produz a agenda de atividades, o plano estratégico, né, do comitê entre o comitê e a agência e o plano de aplicação dos recursos arrecadados, dos recursos financeiros arrecadados. E tudo isso, então, compõe a quarta e última etapa do processo de criação e funcionamento de uma agência de água. Bom, então, pessoal, aqui a gente conclui mais um módulo do nosso curso. Nós estamos encerrando já o nosso curso. Eu espero que vocês tenham aprendido aspectos conceituais, né, em relação à agência de água e o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. E também alguns passos, né, para a criação de uma agência. E aí eu convido vocês a exercitar esses conhecimentos adquiridos no nosso questionário. Obrigada!